Muito bem, nós vamos começar aqui mais uma aula. Vamos destacar agora aqui equações, né? Equações. Vamos dar uma definição aqui antes de definirmos o que vem a ser, na verdade, equações, né? Equações do primeiro grau. Vamos entender alguns conceitos sobre sentenças matemáticas. Existem sentenças matemáticas abertas, fechadas, verdadeiras, falsas. Então é importante nós entendermos aí esses conceitos básicos. Então primeiro aqui, ó, sentenças matemáticas, né? Vamos destacar aqui, ó, olha só a definição. É aquela escrita com símbolos, né? Com símbolos matemáticos de números ou sinais, etc., né? E outras formas de simbologia matemática. E que pode ser expresso por uma relação de igualdade ou desigualdade ou equivalência, etc. Então, essa é a definição do que vem a ser sentenças matemáticas. Repetindo mais uma vez, na verdade, é aquela escrita com símbolos matemáticos de números e sinais, certo? Essa é a definição do que vem a ser sentenças matemáticas. Então, vejamos aqui os exemplos. O exemplo A aqui, ó, 3 mais 7 é igual a 10. Isso aqui é uma sentença matemática numérica, né? O item B aqui, ó, 2x mais 7 é igual a 0. Isso aqui é uma sentença matemática também, envolvendo números e letras aí, expressão algébrica. Nós temos aqui outra sentença matemática, 2x menos 1 maior do que 4, ou seja, uma sentença matemática de desigualdade. Então, isso é um exemplo de sentenças matemáticas. Outro conceito importante dentro desse universo de conceito de sentenças matemáticas, sentenças matemáticas verdadeiras, verdadeira ou falsa. Interessante isso aí. Então, vejamos alguns exemplos de sentenças matemáticas verdadeiras. Por exemplo, eu tenho aqui 15 mais 10, 25, certo? Então, uma sentença matemática numérica que expressa uma sentença verdadeira. Eu tenho aqui, ó, 2 vezes 5, lógico que é 10, 3 vezes 10, 30, né? E outros exemplos diversos, mas aí para mostrar a você exemplo de sentenças matemáticas verdadeiras. Agora vejamos um exemplo de sentenças matemáticas falsas. Por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui 10 mais 3, nós sabemos que é 13, e não é igual a 18, então é uma sentença matemática falsa. Lógico que são exemplos bem rudimentares, bem elementares, mas só para você perceber a ideia de sentenças verdadeiras, falsas e verdadeiras, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, 3 vezes 7, nós sabemos que é 21, certo? Mas, na verdade, aqui eu coloquei só para expressar a sentença matemática falsa, né, igual a 20. Então, sentenças verdadeiras e sentenças matemáticas falsas. Ok? Agora vamos ver aqui as sentenças matemáticas abertas e fechadas. Vimos aqui sentenças matemáticas verdadeiras e falsas. Agora vamos para as sentenças matemáticas abertas e fechadas. Então vejamos aqui, sentenças matemáticas abertas são aquelas que possuem elementos desconhecidos. Então, qualquer sentença matemática que possui elementos variáveis ou incógnitas desconhecidos é caracterizado como uma sentença matemática aberta. Então, sentenças matemáticas abertas são aquelas que apresentam elementos desconhecidos. E esses elementos desconhecidos são chamados de variáveis ou incógnitas. Por exemplo, eu tenho aqui no item A, x mais 4 é igual a 9. Olha só, a variável aqui, a incógnita. Então, a variável é x. Nesse exemplo, item B aqui, eu tenho x mais y igual a 20. As variáveis são aí x e y, ou seja, as incógnitas x e y. Então, são exemplos de sentenças matemáticas abertas. São aquelas que apresentam, né, elementos desconhecidos. Agora, vamos ver sentenças matemáticas fechadas. São aquelas que não apresentam, ou seja, não possuem variáveis ou incógnitas. Está bem claro, né? Umas apresentam elementos desconhecidos e outras não apresentam elementos desconhecidos, né? Variáveis ou incógnitas. Por exemplo, aqui, sentenças fechadas são aquelas que não possuem variáveis ou incógnitas. 15 menos 5 é 10, verdadeira, né? 8 mais 1, na verdade é 9, não 12. Então, a sentença matemática é falsa.
ok? E fechada. Então, esses conceitos, certo, sobre sentenças matemáticas, que vai envolver números e sinais, etc., de outras formas, é interessante a gente ter na nossa mente esses conceitos bem claros, bem agregados, bem antenados, para nós compreendermos o que vem a ser uma equação do primeiro grau. Então vamos agora para o conceito, já entendemos aqui o que são sentenças matemáticas verdadeiras e falsas, né? Agora vamos ver, já vimos também sentenças matemáticas abertas e fechadas, agora vamos ver o conceito, né? A definição do que vem a ser equação ou equações. Na verdade, a equação é toda sentença matemática aberta. Olha só, uma equação é toda sentença matemática aberta que exprime uma relação de igualdade. É exatamente isso. Então, sempre nos dá a ideia de uma balança com os pratos em equilíbrio ou desequilíbrio para se encontrar o valor certo dessa variável que vai estabelecer um certo equilíbrio. Então, é toda sentença matemática aberta que exprime uma relação de igualdade. Então, isso é equação. Vejamos os exemplos. 2x mais 4 é igual a 10. O item B aqui, 5x menos 4, expressado por um sinal de igualdade, igual a 6x mais 8. Uma coisa interessante nas equações de primeiro grau, nós vamos entender alguns elementos. Então, ou termos. Então, esse aqui, 2x é um termo, 4 é outro termo. Aqui nós temos separado por um sinal de igualdade, é outro termo aqui. Então, aqui nessa primeira parte, ou primeiro membro, né? Nós chamamos isso aqui de primeira parte ou primeiro membro, certo? Nós temos aqui dois termos, 2x mais 7. E no segundo membro, aqui nós temos aqui 10. Então, e o número que fica aqui na frente da variável ou da incógnita é chamado de coeficiente. Então, elementos bem básicos para nós compreendermos aqui esse assunto do 7º ano envolvendo equações. E aí, diante dessa explicação aqui, diante desses conceitos, desses exemplos, já dá para nós termos uma ideia do que vem a ser uma equação matemática. É uma sentença matemática aberta que exprime uma relação de igualdade. Nós temos aí o primeiro membro, o segundo membro, certo? Temos o valor da variável, que nós vamos encontrá-la, que está, na verdade, é uma incógnita, que nós precisamos encontrar para estabelecer aí o equilíbrio dessa equação, tá certo? Então, era isso, né, que nós queríamos passar, e na próxima videoaula a gente vai adentrar numa série de resoluções de equações bem simples do primeiro grau. Ela é dita do primeiro grau também, sempre lembrando, porque ela tem índice 1 aqui, ou só possui uma raiz dentro do seu conjunto verdade ou conjunto solução, ok? Então, até a próxima.